Ora, ali assim por volta dos anos 1985, 86, coincidiu que eu era membro da Comissão de Pastoral Vocacional dos religiosos e religiosas portugueses, a atual FENIS, que tinha outro nome. E a irmã Laurinda fazia parte também dessa comissão. Ora, nas nossas programações, reuniões, trabalhos, viagens, por motivo da participação nessa comissão, conversávamos muito sobre as nossas experiências de acompanhamento e despertar juvenil e vocacional. E convergíamos bastante nas nossas ideias, propósitos, sonhos, desejos. Ficámos bastante amigos. E a principal necessidade que víamos, quer a irmã nas irmãs, quer eu pelos irmãos, era a necessidade de acompanharmos esses jovens que faziam campos de férias e que agora muitos deles gostariam de continuar em contacto de uma forma regular e organizada com os institutos religiosos. Para que não fossem apenas, olha, aqui está a Manuela, que é uma moça que fez campo de férias. Ou aqui está o Paulo, rapaz dos campos de férias. Passado. Por que não alguma coisa que os mantivesse unidos e que promovesse neles os entusiasmos despertados em geral em todos os que faziam campos de férias. Daí até chegarmos à ideia da juventude hospitaleira não demorou muito. Lembro-me ali por o ano de princípios de 1987 de preparar uma lista de não sei quantos pontos, talvez 30 ou 35, não sei se 40, e propor à irmã Laurinda para que pudéssemos purificar aquela lista, acrescentar outros, suprimir alguns, melhorar os que estavam, de forma que aquilo fosse a base de compromisso de qualquer jovem hospitaleira ou hospitaleiro que quisesse inscrever-se e continuar em contacto com os irmãos ou com as irmãs dessa forma. E funcionou. Lembro-me no verão de 1987 de fazer não sei 1000 tentativas para desenhar o símbolo da juventude hospitaleira, e riscava, e apagava, e acrescentava, até que finalmente concordámos nesse símbolo que alguns dos jovens de hoje ainda conhecem, mas que provavelmente a maioria já não conhece, porque hoje tem outro símbolo, bem mais bonito até. Em 1º de janeiro de 1988, já com o folheto impresso, o primeiro folheto impresso, começavam a chegar as primeiras inscrições de jovens hospitaleiros. O folheto foi divulgado nos últimos 2 meses de 1987. Então, chegavam as primeiras inscrições. Obviamente, pelo correio, não havia redes sociais, tudo era pelo correio. Chegavam as inscrições, devolvíamos os cartões do jovem, circulares, cartas, mensagens, surpresas, tudo pelos correios. Brincávamos às vezes dizendo que os correios ainda ganharam um bom dinheirinho connosco. Aliás, em matéria de dinheiro, também é interessante que desde o princípio, quer o provincial das irmãs, a provincial das irmãs, a irmã Paulina, se não erro, quer o irmão Canês, o provincial dos hospitaleiros, concordaram em que os custos seriam repartidos pelos 2 institutos. E graças a Deus funcionou. Acho que até hoje. Lembro-me que no primeiro livro de contas eu anotava a azul
as despesas pagas pelos irmãos, despesas e ingressos que os irmãos faziam para o caixa, e a irmã Laurinda anotava a preto as despesas pagas pelas irmãs e os ingressos que elas faziam para o caixa da Juventude Hospitaleira. Um bom exemplo, acho eu, de colaboração entre dois institutos religiosos, este da Juventude Hospitaleira. Bom, então, em 1º de janeiro e meses seguintes foram chegando as inscrições. Maioria, sobretudo no princípio, de raparigas que tinham feito campo de férias, de rapazes que tinham feito campo de férias, e progressivamente começaram a chegar, a ficar mais variadas, com outros jovens que não eram conhecidos ainda dos campos de férias. Quem sabe no futuro alguns fizeram depois. Mais ou menos na proporção de 2 raparigas para 1 rapaz. Tem uma história muito engraçada que uma contava como é que fazia para convidar outros jovens para a Juventude Hospitaleira. Era na escola. Colocava o folheto da JH ali assim em cima da mesa, entre ela e a companheira. Aí a companheira já pegava e tal, o que é isto, o que é isto, o que é que não é? A oportunidade ótima era essa pergunta que o jovem hospitaleiro queria ouvir para ter a oportunidade de explicar ao colega ou à colega o que era a Juventude Hospitaleira e, com um pouco de sorte, conseguir uma nova inscrição. Certo é que no final do primeiro ano foram 400 e poucas inscrições. Como sabem, desde o princípio quisemos que a inscrição fosse só até 31 de dezembro e houvesse reinscrição no dia 1º de janeiro se o jovem quisesse. Para quê? Para que não ficasse na Juventude Hospitaleira gente só com a inscrição, mas já esquecido do seu compromisso e da inscrição que fez meses atrás. No segundo ano, suponho que chegámos ao final do ano com 700, a faixa dos 700, depois 900, quarto ano 1000 e pouco, não sei se já no quinto ou no sexto, 1500 e alguma coisa. Foi o máximo, foi o top. Depois, nos anos seguintes, já houve um decréscimo e suponho que ainda hoje decresce, não sei. Talvez diminua a quantidade, mas mantenha-se ou melhore a qualidade. Isso nos agrada e nos conforta. Então, assim foi decorrendo. Depois, este primeiro ano foi um ano cheio de novidades. Era assim como, acho que eu e a irmã Laurinda, era assim como um casal jovem que tem um filho e agora tem que inventar não sei quantas coisas para a vida desse filho. O computador que fazia os trabalhos de registrar os jovens, base de dados, imprimir as etiquetas para os cartões com compromisso, etc, era o Livinho, porque era da marca Olivetti. Então computava com o nome de Livinho. Fazia um editorial até no jornal Hora Jovem. Ora, essa foi outra novidade ainda no primeiro ano. Era preciso comunicar. Estes jovens estavam cada um na sua terra, não se encontravam facilmente. Era preciso comunicar. Então, o Hora Jovem. As mesmas iniciais da JH pela ordem inversa. Hora Jovem, para pôr os jovens em comunicação, para aceitar as suas partilhas de experiências, para passar temas formativos, notícias do movimento, enfim, criar uma comunidade alargada de jovens distribuídos por todo o país. O Hora Jovem, que em papel deve ter durado qualquer coisa como 20 anos, e depois foi extinto, como tantos outros, e penso que ainda existe no digital. Também começaram os encontros.
presenciais. Hoje a palavra tem mais significado que tinha naquela altura um encontro presencial. Antes não havia os virtuais, não havia as lives, não. Antes não havia nada. Então começaram os encontros presenciais. De uma forma geral, quisemos que se chamassem hospitalidades. Os mais famosos eram regionais, portanto, hospitalidades. Mas chegámos, podem conferir no folheto do primeiro ano, chegámos a prever hospitalidades paroquiais e até hospitalidades na mesma família. Na prática, depois isso tinha pouco significado e ficaram as hospitalidades para qualquer encontro regional e as hospitalidades para os encontros nacionais. O primeiro deles foi na Casa das Irmãs em Condeixa, em instalações do antigo colégio. Mas já a partir do segundo ano passaram a ser hospitalidades acampamento. Em 1989 foi na Casa dos Irmãos em Areias de Vilar, junto ao Rio Cávado. Fomos, inclusive, em dois autocarros participar durante 2 dias, um dia e uma noite, na Jornada Mundial da Juventude em Vigo, com o Papa João Paulo II, inesquecível, 1989. Depois houve hospitalidades em acampamento em cidades como Carregueiros, Tomar, no Lago dos Cisnes, em Amares, Braga, famosa. Lembro-me de Almassa, perto de Coimbra. Lembro-me de outra vez em Areias de Vilar, no Sabugal. Enfim, agora só pegando nos históricos para fazermos a lista da hospitalidade acampamento de cada ano. Participação de 80, 50, 60, 30, 40, muito ricas as hospitalidades acampamento. Simultaneamente havia a frente formativa, encontros de formação, hospitalidades curso, nacionais, mas curso de formação, famosos cursos do Padre Santos Calmeiro Matias, de Antropologia Teológica, de Cristologia, algum de Sacramentologia, e outros cursos diversos, com o Padre Feitor Pinto, recentemente falecido. Também os retiros hospitaleiros. Para aí no segundo, terceiro, quarto ano deve ter nascido a Páscoa hospitaleira. A primeira foi no Telhal, muito interessante. Não sei se os natais hospitaleiros, fins de semana hospitaleiros. O congresso, no fim da virada do ano, congresso e dia da JH no 31 de dezembro. Enfim, um monte de oportunidades, nada obrigatório, mas sempre propostas. Deus também é assim, não obriga nada, propõe. Olha, queres? Tem isto e isto e isto. Podias fazer assim e assim, queres? A liberdade é sempre nossa, a decisão é sempre nossa. Então, claro que havia jovens que começavam a encarreirar e enquanto não fizessem uma de cada, pelo menos, não ficavam satisfeitos. Outros participavam talvez uma primeira, não gostaram tanto, não era bem o que esperavam, não era o tipo de jovens, o tipo de animação que esperavam, talvez não voltassem. Outros voltavam passado anos, tendo feito apenas a hospitalidade de Macedo Cavaleiros, agora vem porque quer fazer um acampamento e do acampamento já sai entusiasmado para voltar para o retiro ou para participar na próxima hospitalidade de curso, etc, etc, etc. Também nasceram, entretanto,
era muito trabalho para um irmão e uma irmã, ou que seja mesmo mais alguns irmãos ou irmãs ajudantes. Nasceu a Roda do Serviço, um grupo de jovens hospitaleiros selecionados que passaram a reunir regularmente com o irmão e a irmã, e que estes chamavam-se falta uma palavra agora, o eixo. Passavam a reunir, sobretudo para trazerem o espírito jovem. Nós íamos envelhecendo, os organizadores, os fundadores, entre aspas, porque fundadores verdadeiros são os institutos religiosos, esses é que têm o carisma da hospitalidade e o transmitem. Mas, enfim, em linguagem mais direta, os fundadores iam ficando mais velhos e era preciso que os jovens falassem mais e organizassem e participassem nos encontros, na organização, etc. Não foi só uma vez nem duas que saímos de Lisboa, apanhámos jovens da roda de serviço, sei lá, na Batalha, em Coimbra, mais alguma cidade, e destinados a passarmos um fim de semana com 2 ou às vezes 3 hospitalidades na zona de Viseu, por exemplo. No sábado já ficava um irmão e 2 jovens numa cidade e já ia para fazer a hospitalidade, e já ia mais um irmão e outro jovem para outra cidade para fazer uma hospitalidade simultânea. No domingo já nos juntávamos numa terceira cidade, por exemplo, para fazer a terceira hospitalidade. Claro, íamos a cidades onde havia mais jovens hospitaleiros ou jovens hospitaleiros que se comprometiam a reunir os seus grupos, a sua juventude paroquial e regional, diocesana, para participarem num grupo na hospitalidade. Aí tínhamos grupos de 40, mas também tínhamos às vezes grupos de 7 ou 8. Enfim, era uma semeadura. Era a sensação clara de que estávamos semeando sementes de hospitalidade por todo o país. Muitas despertavam. Esse jovem que nos conheceu lá é aquele que vem no campo de férias no verão, é aquele que depois se inscreve como jovem hospitaleiro, ou já se inscreveu antes, é aquele que depois participa no retiro e e é escolhido para a roda de serviço ou para os raios. Várias equipes que trabalhavam em diversas frentes. O raio do jornal, se encarregavam de coordenar a feitura do Hora Jovem. O raio, não me lembro agora dos outros, mas mais 2, 3 raios que ajudavam a governar e a organizar e a promover o movimento. Entretanto, nasceram coisas bonitas como os jovens hospitaleiros missionários, voluntários para as missões. Enviámos talvez uns 15 jovens no total para Moçambique. Um de cada vez, às vezes 2, mas geralmente um. Lá é que coincidiam às vezes 2, 2, mais moças que rapazes, suponho também. Aqui no Brasil tem uma música que diz: quem vai mandar no mundo eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. É verdade. Temos de concordar. Então elas foram com os irmãos para Moçambique, que tinham uma casa em Nampula, alguma para as irmãs em Maputo. Manuela foi sozinha para São Tomé, depois mais tarde para Timor. Enfim, foi uma outra dimensão que inicialmente não imaginávamos. E lembro que o despertar dessa ideia foi numa celebração no CUPAV, dos jesuítas, Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa, que estavam enviando jovens também para a África, mas só que eles mandavam por 2 meses, nas férias de verão, e daí a ideia, por que não, se os leigos para o desenvolvimento, era assim que se chamavam, enviam por 2 meses, porque é que a juventude hospitaleira não há de enviar para Moçambique para trabalhar em colaboração com os irmãos por 1 ano? Acho que era o mínimo.
Por aí, pelo menos uns 15 no total devem ter ido com bons resultados, alguns entusiasmaram-se inclusivamente e essa experiência levou-os a candidatarem-se a irmãs ou irmãos. Para lembrar alguns nomes, o irmão Vítor, a Margarida, a irmã Margarida, das Hospitaleiras, etc, etc. Já que falamos de entusiasmos maiores e consagração, pois é uma pergunta que às vezes fazem, nós tínhamos desde o princípio também assim subjacente a ideia de que um trabalho desta natureza com os jovens, na linha da hospitalidade, com certeza despertaria algumas vocações hospitaleiras, vocações de consagração. Assim aconteceu, felizmente. Eu diria que nem tantas como eu esperaria. Embora não fosse algo assim escrito nem declarado, mas fica a ideia de que, movimentando jovens, apoiando jovens, alguns quererão ir mais longe na linha da consagração. Globalmente, esperava um pouquinho mais, mas Deus é que sabe. O que mais se pode dizer sobre os inícios da juventude hospitaleira? Começou a ser conhecida no país. Qualquer lado onde se chegava, mais por este ou mais por aquilo, alguém conhecia um jovem hospitaleiro, alguém ouviu falar dos irmãos ou das irmãs, ou porque esteve no campo de férias, ou porque é da juventude hospitaleira, ou pelas duas coisas. Aliás, os campos de férias continuaram como atividade paralela das irmãs, por um lado, e dos irmãos. Parece que foi aí pelos anos 2008, 2005 que houve uma inclusão e uma divulgação conjunta dos campos de férias dos irmãos e das irmãs, com a juventude hospitaleira, inclusivamente passando a realizar-se alguns campos de férias mistos. Suponho que nem todos. E não sei avaliar essas decisões porque há 20 anos estou fora de Portugal. Por isso estou falando lá dos inícios. Comecei com a irmã Laurinda, claramente, não esqueço. Depois a irmã Laurinda se afastou ao fim de uns 5, 6 anos, foi para a Colômbia fazer uma formação. Outras irmãs se associaram a este trabalho. Lembro da irmã Celeste, um tempo curto, depois a irmã Teresa, a irmã, parece que houve mais alguma pelo meio, mas lembro depois da irmã Noémia, foi mais persistente, ficou, para não dizer muitos, ficou bastantes anos na juventude hospitaleira, pelas irmãs e comigo pelos irmãos. Sei que eu fiquei seguidos qualquer coisa como 15 anos ligado à juventude hospitaleira. Depois me afastei também, vim para o Brasil e sempre mais ou menos atento às notícias da juventude hospitaleira, mas já se vê sem o pormenor daqueles primeiros tempos. Não sei o que mais é que eu poderia dizer, vou dar aqui uma parada e ver se me lembro de mais algum tópico que pudesse ser importante em relação às origens e aos primeiros anos, está bem?